Nós vamos ver agora, hoje, no nosso estudo, a questão da oração de Tobit e a oração de Sara. Essas duas orações, elas se encontram no campo espiritual. Já começa a pensar, qual oração sua está se encontrando com quem no campo espiritual? Algumas pessoas aí, esperando José, já pensou. Quero que a minha oração se encontre com o coração de alguém. Mas bora pedir a graça a Deus de estar conosco nesse estudo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem Mãe, proteja-nos, cubra-nos com teu manto. Concede-nos a sabedoria pela graça do Espírito Santo, teu divino esposo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tobias 3, 1. Bora lá? Muito entristecido com tudo isso, aquilo que foi dito no outro vídeo, né? Do capítulo 1 e 2. Soluçando e chorando, comecei a rezar. Senhor, tu és justo, e tuas obras todas são justas. E aí ele se lamenta. Entrega ao Senhor, dizendo, por mais que está tudo assim, Senhor, o que acontece? Olha lá no 3. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim. Não me castigue pelos pecados e erros meus e de meus antepassados. E ele até se humilha no sentido, Senhor, eu sei que eu erro, mas não, por causa dos meus erros, essa cegueira, o Senhor está me castigando, seja o que for, não me castigue, Senhor. A oração dele para com Deus, ela tem uma humildade, ela tem uma entrega e um conhecimento que Deus é o Senhor, não é? Mas de tudo isso, vamos lá. Agora, faze de mim o que desejares. Ele tem uma entrega dele, lá no 3:6. Faz-me de mim o que desejares. E eu desaparecerei da face da terra, e em pó me transformarei. Sim, é melhor morrer que viver. Na oração dele, na entrega dele, ao mesmo tempo que ele se entrega, ele pede a morte. Ele não se mata porque conhece a Deus e vê que é Deus que dá a vida, é Deus que tira, não é ele. Então ele se conhecimento de quem é Deus, mas ao mesmo tempo ele pede para Deus a morte. Quando uma pessoa chega na oração a ponto de pedir a morte para Deus, ele passou 4 anos nessa cegueira, aguentando humilhação, que é humilhante, né? Saber que o homem depende da mulher. Naquele período lá, isso já era um caos. Hoje é mais ou menos. Mas já era um caos. E ele fala, deixe-me partir para a morada eterna, e não afaste teu rosto de mim, Senhor. Sim, é melhor morrer do que viver aguentando esta prova e ouvindo tantos ultrajes. Isto está lá no 3:6. Finalzinho. 3:7 fala do drama de Sara. Nesse mesmo dia, Sara, filha de Raquel, que morava na média em Eubatana, também teve de suportar insultos de uma empregada a seu pai. Por a situação que aí vai contando, Sara teve 7 maridos,
os 7 morreram, era culpa dela, e por causa dessa culpa, ela se sentia culpada mesmo, porque eles não morriam mesmo, e a situação ia ficando agravante, ela não sabia o que fazer, e ela se culpava. E ela se condenava no sentido, eu não posso casar de novo. E meu pai vai arranjar outra pessoa para mim, mas eu não posso, porque se eu me casar, outra pessoa vai morrer. E ela não sabia o que fazer como mulher. Seus sentimentos estavam sendo machucados pelas pessoas e por ela mesma. A mesma coisa de Tobit. Seus sentimentos eram machucados pelas pessoas e por ele mesmo. E aí, no mesmo instante, a palavra fala. Nesse mesmo dia, né? Vamos lá. Sara, lá no versículo 3:11, oração de Sara. Nesse momento, estendendo as mãos para a janela, Sara suplicou assim: bendito sejas tu, Deus do misericordioso, bendito seja o teu nome eternamente. E ela reconhece a Deus como o Senhor da vida dela. Ela o louva. Começa a sua oração assim. E aí ela vai indo. Manda que eu desapareça da terra, para não ouvir mais insultos. A mesma oração de Tobit. Você acha a mesma oração de Tobit. E assim ela faz. E ela diz: para que viver mais? Se não me quiseres tirar a vida, Senhor, trata-me na compaixão, para que eu não ouça mais insultos. Ela se entrega para a ação de Deus, daquilo que Deus quiser fazer para com ela. E aí, lá na 3:16 fala assim: no mesmo instante, o Deus da glória escutou a oração dos dois e mandou Rafael para curá-los, tirar as manchas dos olhos de Tobit, a fim de que pudesse ver a luz de Deus, e fazer com que Sara, filha de Raquel, se casasse com Tobias, filho de Tobit, livrando-a de Asmodeu, o pior dos demônios. De fato, Tobias tinha direito de casar-se com ela, mas do que todos os outros pretendentes. No mesmo momento, Tobit voltava do pátio para dentro da casa e Sara, filha de Raquel, descia do quarto do pai. Olha só que interessante. Aqui eu entro nesse aspecto. Qual é a sua oração? Ela tem uma entrega a Deus? Ela tem um reconhecimento de quem é Deus de verdade para a sua vida? Essa oração, ela leva um louvor a Deus? Ela leva uma súplica de angústia, de aflição, querendo resolver o seu BO acima de tudo? É uma oração de orgulho, né? Ó, é o meu problema. Senhor, cuida da minha dor. Mas, Elisandra, como que eu faço oração se não for isso? Porque é só Ele que eu posso dizer, cuida da minha dor. Mas eu quero entrar aqui num aspecto. Ontem eu atendi uma pessoa, que a pessoa dizia assim: eu já estou passando um período contigo e a minha oração, ela mudou. Antes eu orava pedindo a Deus X coisa. Hoje a minha oração é louvando a Deus, porque essa X coisa não chegou até a mim. E aí é onde nós podemos analisar, nós mulheres, que temos muitas vezes conflitos em relacionamento, conflito conosco mesmo,
aonde vem uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, uma fobia, um controle, uma falta de controle de quem eu sou, do meu temperamento. Hoje eu estou a 1000 por hora, amanhã eu não saio da cama. Mas entender da situação que eu me encontro, como eu me deparo diante de Deus, como eu falo, como eu ajo. Eu gosto muito de dizer, as palavras têm poder. Então o que eu falo, o que eu trago no coração, no interior, no meu pensamento para com Deus, tem muita ação naquilo que está ao nosso redor. Se a minha fala para com Deus é de gratidão, por eu ter algo ou por eu não ter, em volta de mim, já vai me trazer algo positivo. Se é para ter, eu vou ter. Se não é para ter, eu não vou ter. Agora, se a minha oração para com Deus é de algo que eu penso somente dentro de mim, somente dentro de mim, para mim é: Senhor, eu quero aquilo lá, eu quero aquela coisa, eu quero. Em volta de você, o universo vai dizer: ele não tem. E eu não vou dar, porque ele não está preparado para ter, porque só pensa em ter. Mas para a gente ser preparado para ter algo, a gente tem que primeiro preparar um ambiente para que esse algo seja recebido. Você já parou para pensar o porquê que Sara vivia aquela questão e o porquê Tobit vivia aquela questão? Por que Deus permitiu viver aquele sofrimento? Tobit, super caridoso, super entregue, temente a Deus, mas Deus precisava chegar nele. Essa situação Deus permitia porque ele precisava se rebaixar mais ainda e conhecer o limite de um Deus soberano. No mesmo caso, Sara, mas ela não fez nada para esses 7 maridos morrer. Mas ela precisava reconhecer quem era, o que é um homem de verdade para estar ao lado dela. Talvez ela nunca sabia, não conhecia isso de verdade. Ou talvez ela queria um tipo de homem e Deus mostrava: você vai ter, à medida que você se incline a mim. E aí pensava: não, eu vou me casar. Não é só eu ir lá e me casar, mas é eu ir lá e viver o processo. Com esse contexto, eu já te pergunto: qual é o processo que você está vivendo, você precisa viver e você pode viver? Já pensa aí? Já entendeu? Já dá para ter uma noção? Tá entendendo? Vamos adentrar no mais profundo possível deste contexto. Mais para frente, no caso, né? Olha só. No caso aqui, nós vimos capítulo 1, capítulo 2, hoje o 3. Amanhã a gente fala sobre o 4. Ok? No próximo vídeo sobre o 4. Até a próxima. Fique com Deus.